Bom dia, irmãos. Boa noite para qualquer um que esteja assistindo à noite a nossa gravação. Irmãos, nós temos alguns avisos rapidamente aqui. Primeiro, relembrando os irmãos da nossa atualização do hall de membros. Todos os domingos, meia hora antes do culto da manhã e do culto da noite, tá bom? Então, de manhã começa às 15 para as 10 e de noite começa às 6:30, tá? E dura meia hora aí. Então, chegando nesse horário aí, faça seu cadastro lá, tá bom? Todos os membros da igreja, tá bom? Fez o seu já, Silvio? Meu. Eu também não fiz o meu ainda. Vamos lá. É porque domingo passado a gente falou isso, né? Mas a gente quer ser o último, né, Silvio? Para aparecer lá embaixo, né? Irmãos, vai ficar até setembro isso, tá? Então, vai lá, depois não tem choro nem vela nem fita amarela, tá bom? Semana que vem, no sábado, nós temos o encontro dos 12 mais, tá bom? Dia 7 às 3:30 aqui na igreja, tá? Então, turminha 12 mais aí, compareça, tá bom? E traga, você que tem algum 12 mais aí na sua responsabilidade, traga os amiguinhos também, vamos fazer um grupo aí, crescendo em comunhão, tá bom? Também teremos bazar, dia 14, eu não fui na ordem, né, Jennifer? Desculpa. 14 de junho teremos o bazar e precisamos de doações, tá bom, queridos? Então, quem tiver doação aí, traga, tá, para o bazar até o dia 14 de junho, que o pessoal, nós aumentamos muito a expectativa da galera aí, viu? Então, tá todo mundo ansioso sempre pelo próximo, não é não? Então, traga. E também estamos em campanha. E aí eu vou pedir para o Carlão dar os detalhes aí. Diz aí, Carlão. Bom dia, irmãos. Então, estamos em campanha para a nossa aquisição de mesas e cadeiras aqui para a igreja, já há alguns domingos, né? Essas cadeiras serão uma bênção para a gente, realmente, porque a gente acaba sempre tendo algum gasto com aluguel de mesas e cadeiras aí durante os nossos eventos, né? Então, a gente, além de usar elas para substituir os bancos que estão bem velhinhos, né, aqui do templo, a gente teria essa multifunção para elas. Então, você pode estar se engajando nas campanhas, tanto ajudando financeiramente através dos seus dízimos, suas ofertas, ou também através das várias atividades que a gente acaba promovendo, como, por exemplo, acabou de ser anunciado o bazar, então contribuindo, ajudando com o bazar, as nossas cantinas que a gente tem feito. Então, tem várias frentes que a gente vai trabalhando para conseguir os recursos. E, além das mesas e cadeiras, a gente já tem pensado para o final do ano, com o calor, né, volta. Essa semana fez mais friozinho. Mas a gente tem pensado também na aquisição da questão do ar-condicionado aqui para o templo, para melhorar o conforto térmico aqui durante as nossas atividades. Ok? Térmico e sonoro, né? Amém. É isso, meus queridos. Nós também teremos EBF em julho, né? Então, em breve nós teremos também avisos mais sobre isso, mas já se preparem para... Tem data já? 26 de julho será a nossa EBF, tá bom? Então, já precisaremos de voluntários, tá? Todo ano a gente faz um negócio bem legal aqui, né? E os irmãos sempre apoiam muito, voluntariando-se, né? Então vamos participar aí da EBF, tá bom? Vamos orar, queridos, para nós começarmos. E lembrando também os irmãos que hoje à noite nós temos ceia, tá? Então, né, por falta de aviso, hoje à noite nós temos ceia. Durante a semana nós temos culto de oração às quintas-feiras. Domingo que vem às 9 horas nós começamos um novo tema na IBD. Faltei muito nesse último tema. Domingo que vem começa de novo. Então vai lá que é o novo tema, né? Quem sabe você não fecha aí um curso inteiro trimestral, tá bom? Então, engaje-se. E os nossos pequenos grupos acontecendo aí todas as semanas, terças, quartas e sextas, tá? Por enquanto, vão entrar novos dias aí, tá bom?
Mas por enquanto são esses que nós temos. Engaje-se nos pequenos grupos também, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, já que eu estiquei, agora vai. Queridos, quais são as marcas da piedade de um cristão? Você já pensou nisso? O que é um cristão piedoso? Tem muitas marcas, né? Mas tem duas que a gente não excetua. Todo cristão piedoso tem essas duas marcas, que é oração e estudo da palavra, não é? Ou meditação na palavra, vamos botar assim essa palavra aqui um pouquinho. Fala estudo, às vezes parece que afasta as pessoas, né? Meditação na palavra, seja na profundidade que for. Então, fica o desafio de crescer nessas coisas, meus queridos. Envolver-se mais em oração e meditação na palavra, amém? E aí você tem vários desses ambientes aí para você desenvolver isso. O culto público faz essas duas coisas? Faz, tem oração, tem meditação na palavra, mas às vezes a gente precisa de ambientes mais íntimos desses espaços, tá? Então nós temos culto de oração, nós temos EBD, nós temos os pequenos grupos, vamos crescer nisso, amém? Fica um desafio para os irmãos aí. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha vida cristã está meio num platô, não desenvolve, né? Engaje-se nessas coisas, amém? Vamos orar então, queridos? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, pela sua graça, pela salvação e por todas as bênçãos que recebemos através de Jesus Cristo. Receba a nossa adoração essa manhã, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que o Senhor também nos fale a partir da sua palavra essa manhã. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém. Amém. Bom dia, igreja. Eu queria convidar você que pode a ficar de pé para nós começarmos esse tempo de louvor e adoração do nosso culto de celebração agora pela manhã. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui juntos para louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com uma grande
Obrigada, Senhor, porque estar juntos é privilégio dado pela graça e pela tua salvação, Pai. Pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus, porque nós podemos declarar também de que nós temos fome e sede do Senhor. Obrigado, Senhor, que o nosso coração continue tendo fome e sede, que a nossa alma continue tendo fome e sede, Deus, da tua presença e daquilo que o Senhor tem para nós, Pai.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos estar aos Teus pés. Obrigada, Deus, porque em Ti é um lugar seguro que nós temos. Obrigada, Pai, por essa manhã que o Senhor nos deu de presente. Obrigada por esse dia. E obrigada, Deus, porque hoje no período da noite nós celebraremos, nós traremos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que foi que o Senhor se entregou por nós e por isso nós vivemos em Ti, Pai. Que nesse tempo de palavra agora o nosso coração também esteja aberto, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Segunda Samuel 12. O tema de hoje é sobre igrejas que produzem uma cultura de empatia. 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, tá bom? Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas deve morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter demonstrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas às vistas de todos. O que você fez em segredo eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Davi é certamente uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, uma das figuras mais importantes da Bíblia. O seu nome está associado ao período de maior prosperidade de Israel, ainda que tenha sido sucedido pelo seu filho de também tão grande prosperidade, mas menos marcado pela justiça. Davi é visto como o rei modelo, que aponta para uma realidade messiânica futura. Havia uma esperança, depois do seu reinado, do retorno de um reino davídico, e esse seria daquele que é raiz de Davi, que é da raiz de Davi. Davi é um rei que recebe sobre si a bênção do Senhor
dizendo que sempre haveria um de seus descendentes no trono de Jerusalém. E isso é verdade, e continuou verdade, mesmo no período do reino dividido, quando o reino de Judá continuou sendo reinado sempre por um descendente de Davi. E no retorno do exílio, a mesma coisa, ainda que a autoridade fosse do Império Persa sobre Jerusalém, havia o governo de Zorobabel, um descendente de Davi. Davi passa para a história como sendo essa espécie de rei modelo. E por isso é muito difícil a gente tratar de pontos negativos da sua vida, ainda que a Bíblia não esconda esses pontos. Davi não cometeu um ato errado. Ele cometeu vários atos errados. E alguns deles muito ruins. E este, sobre o qual nós falaremos essa manhã, particularmente cruel. Porque envolve violências muito sérias. O que está acontecendo aqui nessa história? Natã, um profeta, vai repreender Davi, mandado por Deus. E ele faz isso por causa do que acontece no capítulo 11. Se você voltar um pouquinho no capítulo 11, diz lá nos primeiros versos do capítulo 11: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Davi, do terraço do seu palácio, enquanto os homens estavam na guerra, viu uma bela mulher que se banhava. O marido dela estava na guerra. Ele manda os mensageiros tomarem e levá-la ao palácio, se deita com ela. A história continua e diz que essa mulher engravidou. E Davi, então, para ocultar o seu pecado, trama para que o marido dela venha, se encontre com ela, deite-se com ela, e aí a gravidez fica ocultada, já que naquela época não tinha teste de DNA, nada disso. Ele chama Urias da guerra, marido de Batseba, mas Urias era um homem honrado e disse que não poderia dormir na sua cama no conforto enquanto seus amigos estavam no fronte. E ele deitou nas escadarias e não foi para casa. Davi viu seu plano não dar certo, resolveu fazer outra coisa então. Mandou que o comandante Joabe colocasse Urias na frente da batalha, porque assim ele morreria, e morrendo ele poderia tomar Batseba para si. E foi o que de fato aconteceu. O que nós vemos aqui, e é muito óbvio, é que Davi cometeu um assassinato. Ele tramou para a morte de Urias. Isso para ocultar o seu pecado. E não há nenhuma dúvida sobre a violência de Davi, mesmo que terceirizada pelo exército inimigo, para a morte de Urias. Mas nós costumamos ler esse texto sem entender exatamente o que Natã está falando aqui para Davi. Porque o que Natã está dizendo para Davi é que o que ele fez não foi apenas o assassinato de Urias. E o que ele fez com Batseba não foi apenas um adultério, mas que Davi, usando-se do seu poder, submeteu Batseba a uma relação sexual. Aquilo que nós hoje chamaríamos, e na época não havia esse conceito, mas hoje nós chamaríamos de assédio e de abuso. A última vez que eu falei sobre esse assunto, aqui na igreja não, foi a penúltima vez, foi aqui na igreja. Mas a última vez que eu falei sobre esse assunto numa aula, as pessoas ficaram bastante indignadas com isso. Mas eu quero
fazer o caso disso que estou dizendo, e não com base na minha opinião, mas com base em estudiosos desse texto, e especialmente no que o próprio profeta Natan fala. E dentre os estudiosos eu quero chamar um que eu considero alguém bastante considerado por todos nós, pastor batista John Piper, doutor em teologia. John Piper analisa esse texto e ele afirma que o que Davi cometeu com Batseba foi uma violência sexual. E John Piper baseia-se em 3 pontos para defender essa ideia. O primeiro ponto é que no versículo 4 do capítulo 11, quando na minha tradução diz que ele deitou-se com ela, outras traduções falam que ele teve relações com ela. A ideia é que Davi tomou-a. Ele a tomou. E essa ideia traz, ou essa palavra traz, uma posição de passividade de Batseba e de atividade de Davi. O segundo ponto que John Piper destaca para falar dessa violência que Davi comete contra Batseba é a própria parábola de Natan. Natan conta uma parábola em que Batseba é comparada a uma ovelha, a um cordeirinho. Na parábola de Natan não há nenhuma responsabilização do cordeirinho de ser tomado pelo homem rico. O homem rico é o único agente da injustiça aqui. Ele toma, ele mata, ele serve, ele é que rouba a cordeirinha do seu legítimo proprietário. E ainda que a ênfase aqui seja no homem roubado, e que a ênfase seja em Urias ter perdido a sua esposa, a questão não é tanto quanto nós ignoramos a violência de Davi contra Batseba, mas por que nós imputamos a Batseba a participação no pecado, se o texto não faz isso? O texto não faz em nenhum momento uma imputação de responsabilidade em Batseba. Algumas pessoas analisando esse texto têm dito que Batseba estava lá se banhando de maneira indecente, mas a verdade não é essa. Ela estava fazendo um banho ritual de purificação. E era onde dava para fazer, gente. Não é assim que todo mundo tinha banheiro em casa, não, com chuveiro elétrico, não. Era sempre ao aberto. E mesmo que isso acontecesse com frequência, mesmo que ele pudesse olhar e ver que não deveria, mas mesmo que ele fizesse isso, daí para usar do seu poder para tomá-la, é um passo bastante grande. Nós poderíamos adicionar a esse ponto, John Piper não faz isso, mas poderíamos, a própria dinâmica. No nosso tempo, isso seria considerado absolutamente um exercício de autoridade que não deveria ser feito. No nosso tempo, seria considerado dessa maneira. Qualquer tipo de relação em que a disparidade de autoridade ela é vista como uma possibilidade de um assédio e de um abuso. E obviamente acontecia isso. Você pode imaginar como essa mulher resistiria ao que o rei mandou ela fazer. Dificilmente ela teria essa possibilidade. O terceiro ponto que John Piper destaca é a responsabilidade de Davi como uma autoridade espiritual. E de fato ele era uma autoridade espiritual. Davi era autoridade espiritual porque era rei. E reis eram autoridades espirituais. Reis não são autoridades espirituais mais. É só o rei de Israel que era. Tá? Hoje não são mais. Tá bom? Você não precisa tomar nenhum rei como autoridade espiritual sobre a sua vida. Tá? Mas naquele tempo era. Reis recebiam sobre si a unção. Recebiam essa unção que não era só o óleo, era o próprio Espírito. Recebia o Espírito. Lembra que de Saul foi retirado o Espírito e foi dado a Davi. E John Piper destaca que em toda a Escritura há alertas contra o uso indevido da autoridade espiritual. Natan destaca esse fato de que ele é uma autoridade espiritual, dizendo o que Deus falou para ele: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul.
Deus destaca que o que Davi tinha foi dado por Deus e que Davi estava se utilizando do que Deus deu para tomar o que não era dele. A grande questão aqui, meus irmãos, não é tanto se você concorda ou não com esse ponto específico. A gente pode ter um debate sobre isso. Mas a pergunta que eu acho que a gente não deve escapar dela, ou seja, deixa eu reformular aqui. A pergunta não é tanto Davi estuprou ou não Batseba. A gente pode ter visões diferentes sobre isso. Mas a pergunta inescapável é: por que atribuímos a Batseba a culpa se o texto não faz isso? Essa é a pergunta, ok? Em nenhum momento o texto diz que Batseba é culpada. Em nenhum momento. Por que atribuímos ela a culpa se o texto não faz isso? Esse é um texto bastante desconfortável para nós. Essa história gera um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento, que é o Salmo 51, um pedido de perdão profundo de Davi diante de Deus. Um cântico de quebrantamento, um lamento diante do Senhor, que é bastante de partir o coração. Mas quando nós pensamos nesse contexto, fica até difícil a gente ter simpatia por essa figura. Sendo essa figura ainda Davi, fica ainda mais difícil para a gente. Nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração resistem bastante a isso. Mas isso evidencia como a gente precisa de Deus. Como a gente precisa de Deus. Voltando à pergunta que eu quero destacar e quero insistir nela. Por que atribuímos a Batseba pecado se o texto não faz isso? Nós fazemos isso, meus queridos, porque queremos proteger uma figura. Queremos proteger uma figura chamada Davi. Como não conseguimos lidar com o fato de que Davi era um pecador dos mais terríveis, e aqui eu estou citando só um dos seus pecados, tem tantos outros. Como não queremos lidar com isso, nós então fazemos uma coisa que é chamada de culpabilização da vítima. O mesmo fenômeno acontece tantas vezes, queridos, entre nós. Tantas e tantas vezes. Queremos proteger figuras, muitas vezes, que são figuras que para nós são muito caras. Gente que nós consideramos como exemplos espirituais. Pessoas que consideramos, às vezes, autoridades espirituais. E não reconhecemos nelas os mesmos potenciais demoníacos de todo ser humano. Todo ser humano tem em si raízes da maldade. Todas as guerras e violências nascem do coração do homem, fala a palavra de Deus. A maneira como lidamos com esse texto, ela nos ensina, como nós temos feito muitas vezes, com outros relatos de violência e de abuso. Às vezes, para considerarmos a inocência pressuposta de todas as pessoas, algo que de fato é um avanço jurídico que nós devemos zelar, tentamos equilibrar a acusação com uma contra-acusação. No caso, a acusação de que Davi cometeu uma violência, tentamos equilibrar com uma contra-acusação que não existe, a de que Batseba cometeu algum tipo de pecado. Assim a gente tem que equilibrar as coisas e fala, isso é presunção de inocência. Isso não é presunção de inocência. Presunção de inocência é, ok, essa é a acusação não é condenação. E só. Presunção de inocência é isso, a acusação não é condenação. Não precisa de uma contra-acusação. Não precisa colocar outra pessoa no banco dos réus. Mas o tema é sobre empatia. Um termo que ganhou muito destaque nos últimos anos. Empatia. Todo mundo quer empatia. E todo mundo quer ser empático. Ninguém quer ser acusado de não ter empatia. O que é empatia?
Empatia é a palavra que significa sentir como o outro. Que na verdade, obviamente, não pode ser a mesma coisa, a gente não pode sentir exatamente o que o outro está sentindo. Mas é nós termos a abertura de considerar o sentimento do outro, o respeito pelo sentimento do outro. E esse texto é um grande exemplo de fomentar empatia. Porque esse texto, ainda que esteja no Antigo Testamento, ele é uma parábola. Sabia que existem parábolas no Antigo Testamento? Esse aqui é uma delas. A parábola da ovelhinha, contada por Natã a Davi. E a semelhança das parábolas que nós vemos em Jesus Cristo, ela não é uma mera história moral. As parábolas não são histórias morais, queridos, ainda que elas promovam mudança de comportamento e por isso promovam uma certa moralidade. Parábolas não são meras histórias morais. Não existe em todas as parábolas uma moral da história. Acima de tudo, parábolas são histórias que colocam o ouvinte numa posição e numa posição de decisão. Jesus Cristo faz isso várias vezes. Num dos casos mais famosos, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E nessa parábola do bom samaritano, ele tenta responder uma pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta aquela história do samaritano que se compadece do homem caído à beira do caminho e devolve a pergunta: quem foi o próximo do homem caído à beira do caminho? E o inquiridor responde a Jesus: suponho que seja aquele que se compadeceu dele. De maneira exemplar, Jesus Cristo coloca aquele homem num lugar do outro. Se fosse você à beira do caminho, você estaria perguntando quem é seu próximo? Ou você queria que qualquer um fosse seu próximo e se compadecesse de você? Você só pergunta quem é seu próximo porque você está no privilégio de não precisar. Mas se você precisasse, qualquer um seria seu próximo. A mesma coisa faz Natã aqui. Ele conta essa história e com essa história ele coloca Davi na posição de se compadecer de Urias, o homem que ele mesmo matou. E promove em Davi empatia, ainda que ele demore para perceber isso. Davi se revolta com isso. E ele diz: não, um homem desse não pode continuar vivo. Um homem desse tem que morrer e tem que dar 4 ovelhinhas para o que foi roubado. Pois esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Como eu disse, empatia é uma palavra muito utilizada atualmente e nem sempre no contexto cristão. De fato, é uma palavra que não aparece nas Escrituras. Não aparece. Há outras palavras que aparecem nas Escrituras e que trazem ideias semelhantes a essa. Mas não há nenhum problema de nós usarmos palavras que são da cultura presente para iluminarmos posturas que são posturas bíblicas. E essa ideia de se colocar no lugar do outro, ela aparece frequentemente na Bíblia. Esse trabalho que a Bíblia faz conosco, de nos contar histórias que nos levam a outra posição e trabalham isso no nosso coração, e o Espírito Santo vem aos nossos ouvidos e diz: esse homem é você. E a gente é chamado a uma mudança de atitude. Quando os judeus são ensinados pela lei a amarem os estrangeiros, eles não são ensinados meramente dizendo assim: ame os estrangeiros porque eu estou mandando. Ele diz: ame os estrangeiros porque vocês foram estrangeiros no Egito. Compadeçam-se desses, como eu, o Senhor, tive compaixão de vocês. Da mesma maneira, quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, lá no capítulo 3 da sua epístola, ele fala: sejam bondosos para com todos, porque vocês também eram detestáveis, maldosos. E quando veio a ação de Jesus Cristo, o lavar regenerador do Espírito sobre vocês, vocês foram reconciliados. Nós somos ensinados a nos colocar no lugar dos outros o tempo todo,
Somos ensinados a desenvolver empatia. E somos ensinados a essa postura porque nós não somos donos da verdade. Mas nós somos pessoas que buscam a verdade. Quando Natan chega a Davi e conta essa história, Davi se vê como o rei. A coisa que o rei mais fazia naquele tempo era julgar. Davi se via como o rei, porque ele era o rei. Natan está contando essa história por quê? Porque ele quer meu julgamento. Então pronto, minha sentença está dada. Mata esse homem, pega 4 ovelhas dele e dá para o outro. Está dada a minha sentença. Mas então Davi é ensinado que ele não era o rei nessa história. Ele era o réu. E como réu, ele estava condenando a si mesmo. Nós muitas vezes nos vemos como reis, mas ignoramos que somos réus justificados pela ação de Jesus Cristo. E quando a palavra de Deus chega a nós, julgamos que a primeira coisa que devemos fazer a partir dela é sentenciar. Quando às vezes nós é que estamos sendo sentenciados. E somos chamados a um quebrantamento, a uma mudança de atitude. Quando o pastor se vê como rei da igreja, ele é o que julga, o que condena e o que absolve. Não sobra lei para julgar suas próprias atitudes. É nessa hora que se faz necessária a profecia de apontar o dedo na cara dele e dizer: esse homem é você. Quando não existe isso, a igreja torna-se insensível às vozes dos que são oprimidos. Mas quando a gente entende a narrativa toda do Evangelho, a história das histórias, a narrativa ampla na qual todas as outras estão incluídas, o nosso grande referencial que rege a nossa vida, então nós entendemos que nenhum homem, nenhuma mulher pode ser rei senão o Senhor Jesus Cristo. E que há para todos nós uma lei que nos condena, mas uma cruz que nos absolve. E se a lei que nos condena e cruz que nos absolve, nós devemos ser muito honestos com a condenação para saber do que nós somos perdoados. Sem Natan, não haveria o Salmo 51. Sem o arrependimento de Davi diante da lei real de Deus, não haveria o texto que fala: um coração quebrantado o Senhor não despreza. Não há possibilidade, meus irmãos, de verdadeiro desenvolvimento de uma espiritualidade consciente do perdão de Deus, se nós não estivermos prontos para sermos empáticos com os que sofrem, para ouvirmos os lamentos, para ouvirmos as dores. Nós não devemos criar, queridos, um ambiente em que o grande fruto da nossa retidão é a sentença. O fruto da nossa retidão é a misericórdia. O fruto da nossa retidão é a misericórdia. Porque não há misericórdia se não há justiça. Então nós devemos buscar a retidão para podermos ser misericordiosos. A igreja precisa fomentar uma benevolência para com as pessoas que não têm voz, que não têm vez, que só têm dor. A igreja tem que ser um espaço seguro para os quais pessoas que são abusadas pelo rei possam recorrer à sua vocação profética para a transformação. Meus irmãos, é tão mais libertadora essa caminhada para uma igreja, meus queridos. É tão difícil ser tribunal. É difícil ser tribunal, queridos.
Eu não sei como é que o pessoal do judiciário lida com isso. Eu acho que ia ficar desesperado. Porque cada dia é mais pedido, mais julgamento a ser feito, mais coisa. Mudança na lei, mudança no código. Mais petição, mais recurso, mais... As pilhas aumentam e a justiça tem só aquela limitação de lidar com isso. É tão difícil uma igreja que pensa que ela deve ser tribunal do mundo, porque ela nunca vai conseguir lidar com tudo. Mas é tão melhor quando a igreja é uma comunidade de pessoas que sabem que são pecadoras e que sabem que vivem no meio de um povo pecador e que sabem que cometem injustiças e que sofrem injustiças. E por isso ela ouve todo mundo na possibilidade de ser alguém injustiçado. Eu já disse isso algumas vezes aqui na igreja e digo de novo. Nós devemos ouvir cada lamento, cada reclamação como uma potencial voz vinda do Espírito. Pode não ser. Pode ser uma voz vinda da carne. Davi já tinha ouvido gente falando da carne. Saul falou de carne para Davi e para tantos outros. Mas agora era Natã falando a partir do Espírito. Não podemos ignorar que temos os potenciais maldosos de Davi e de toda a humanidade caída. E por amarmos os cordeirinhos de Deus, as quais fomos chamados para apacentar, devemos tomar cuidado com a nossa própria maldade. A solução para Davi foi dizer diante de Deus: eu sou um homem pecador, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Pequei contra ti somente fiz o que era mal. Essa confissão, ela deve estar na boca de todo líder. E ela só é possível quando a gente compreende o potencial maldoso que nós temos. Por isso precisamos dessacralizar a justiça humana e tomar sobre nós a justiça divina. A forma como a igreja trata esse texto frequentemente não deveria ser estranha para nós, porque ela é frequentemente a forma como a igreja trata denunciantes de abusos e de violências. E não só a igreja. Não só a igreja. A sociedade em geral. Eu falei um tempo atrás aqui sobre delegacias da mulher que surgiram para ouvirem mulheres denunciantes. E depois que eu falei isso, eu fiquei em dúvida se a origem era essa mesmo. Aí fui perguntar para um irmão e ele me esclareceu e ele falou assim: as delegacias da mulher só existem, um irmão da força policial. Ele falou: as delegacias das mulheres só existem para fazer o que todas as delegacias deveriam fazer. Tanto que elas podem receber boletim de ocorrência e denúncia de qualquer crime, como mulheres podem levar suas denúncias a qualquer delegacia. Mas há uma especialização nesse assunto, justamente porque há um processo de descredibilização de vítimas no sistema. Igrejas deveriam ser mais empáticas até do que delegacias da mulher. Não é? Porque numa sociedade onde mulher não é ouvida, ou numa sociedade onde o pobre não é ouvido, ou numa sociedade onde o negro não é ouvido, ou uma sociedade onde qualquer setor da sociedade não é ouvido, você pode ter absoluta certeza de que, por causa
do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Deus ouve todos eles. E se Deus ouve todos eles, e se Deus se compadece de todos eles, e se Deus demonstra compreender o sentimento de todos eles, por que a igreja não terá a mesma postura? Nós não entregamos só os nossos ouvidos. O nosso ouvido é só um caminho para o nosso coração. Me diga o que você está passando, me diga quem você é, para eu poder te amar, como você é, onde você está. O meu ouvido não é um caminho para o meu martelo, não é um caminho para a minha sentença. O meu ouvido é um caminho para o meu coração, para que eu me compadeça. Como igreja, nós devemos fomentar uma cultura de empatia, em que pessoas entram aqui, julgadas e condenadas em tantas instâncias, mas aqui elas entram com o caminho da graça de Deus. Nós devemos ter o coração aberto para essas coisas. Amém, meus irmãos? Vamos orar, encerrando o nosso culto. Queridos, qualquer dúvida, eu preciso dizer, não foi tão fácil para mim pregar essa mensagem hoje. Eu tive uma experiência recente com esse texto, não muito justa, quando eu dava uma aula sobre isso no seminário. Então, se algo aqui hoje te incomodou um pouco, eu imagino que muitos de vocês não tenham visto essa leitura desse texto. De fato, esse destaque é um tanto recente. E eu sei que você já ouviu sobre esse texto muitas vezes, e imagino que a maior parte delas com outras perspectivas. Mas se você ficou com alguma dúvida, a gente pode conversar depois. E mesmo que eu não tenha te convencido, não tem nenhum problema. Não tem mesmo, tá bom? Desde que a gente tenha um coração que se compadece pelas vítimas, o quanto a gente acha que Davi foi culpado ou não aqui, ou do que ele foi culpado. Culpado ele foi, né? Mas do que? A gente pode discutir esse assunto. Mas não saia daqui com a impressão de que eu estou distorcendo esse texto. Eu acho que eu fiz um bom trabalho em tentar provar o ponto. Ou de que eu estou sendo maldoso com Davi ou qualquer coisa do tipo. Ou que eu estou carregando ideologias humanistas para cima desse texto. Se essa é a sua questão, pode vir conversar comigo. Como eu disse, toda voz é considerada potencialmente do Espírito. E eu vou te ouvir com toda a abertura. De verdade. Tá? De verdade. Mas venha, por favor. Não vá, venha. Tá bom? Que de fato não foi fácil voltar a esse texto hoje. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de perdão e de misericórdia. Obrigado, Deus, que por mais que nós tenhamos no nosso coração amores e iras competindo, o Senhor nos ama com amor eterno. Obrigado, Senhor, porque nós somos tão limitados. E numa era de tanta informação, nós temos adquirido tanto conhecimento. E parece que quanto mais nós sabemos sobre o mundo, mais odiamos os outros. Ou mais dificuldades temos para amá-los. Mas o Senhor, ó Deus, que conhece nos mínimos detalhes todas as coisas, ainda nos ama muito mais do que qualquer um pode amar. Ensina-nos, ó Deus, a ter essa mesma postura, de termos um ouvido que é caminho para o coração e não para a sentença. E que assim, ó Deus, nós possamos ser empáticos uns com os outros. Ensina-nos, ó Deus, a sermos mais acolhedores do que as instâncias de acolhimento de um mundo secular. Não para que nós aleguemos a
as leguemos à inutilidade, não. Mas para que sejamos também, ó Deus, espaço seguro de justiça num mundo injusto. Obrigado, Deus, pelo seu amor, pela sua graça. Nos ensina a ter o mesmo amor e a mesma graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.